E aí, pessoal, vamos falar sobre pensão por morte, tá? Antes de tudo, eu sou o Denis Rodrigues, advogado, especialista em direito previdenciário. Olha, no vídeo de hoje nós vamos destrinchar esse tema. Vai ser naquela espécie de aula, que nem eu sempre tenho feito agora. Não são vídeos tão rápidos assim, contudo, são vídeos bem profundos, onde nós vamos entrar neste assunto, que é o assunto de pensão por morte. Esse vídeo é muito bom para quem quer fazer o seu próprio requerimento e também para quem quer aprender sobre pensão por morte. É como se eu fizesse uma aula de direito previdenciário na prática, para quem está nos acompanhando. A única coisa que eu te peço é que você venha, curta esse vídeo, que você compartilhe esse nosso conteúdo. Eu tenho me dedicado muito na internet para trazer para todo mundo que nos acompanha conhecimento, para levar conhecimento de direito previdenciário. Por isso que estou fazendo esse vídeo num formato de aula. Eu tenho aqui um cronograma. Quem me acompanha há mais tempo, há mais anos aqui no nosso canal e também nas outras redes sociais, já sabe que eu nunca sigo um cronograma direitinho, que eu sempre falo aquilo que as pessoas querem ouvir, mas para esse formato, um formato de aula sobre pensão por morte, onde nós vamos adentrar neste assunto, ver quem tem direito, valor de benefício, como que eu peço, enfim, nós vamos mergulhar nesse assunto. Fica com a gente até o final, tá certo? Lembrando que as minhas redes sociais ficam aqui embaixo. Se você clicar aqui, você vai achar o nosso Instagram, você vai achar nosso Facebook, enfim, até mesmo o nosso WhatsApp, tá? Me coloco à disposição sempre de vocês nesses temas que eu posso dar aula, que é sobre direito previdenciário, tá bom? Gente, vamos lá. A pensão por morte, na prática, é um benefício pago ao dependente, né? Às pessoas que ficaram quando o seu ente querido vem a falecer. Um exemplo que eu vou dar. Quando eu vier a falecer, a minha esposa e os meus filhos menores de 21 anos, nessa realidade, que é a realidade da minha casa, têm o direito de ter uma pensão por morte desde que eu esteja pagando o INSS, tá bom? Lembrando que aqui, durante esse vídeo, eu vou falar sobre casos especiais. Quando uma pessoa tem mais de 21 anos e tem direito, quando uma ex-mulher tem direito a receber, vou explicar nesse vídeo também como que você faz o requerimento, tá certo? Então vamos entrar no assunto: quem são os dependentes habilitados a receberem pensão por morte? O que nós temos que saber é, dependentes habilitados a receber a pensão por morte, eles também precisam provar que são dependentes economicamente desse ente querido falecido, dessa pessoa falecida. Eles têm que provar que economicamente eles são dependentes também. Mas se esses entes forem de uma primeira classe, essa prova ela já é presumida, o INSS já entende que é uma verdade. Eu vou explicar isso agora, tá bom? Quem que o INSS ele já entende que a pessoa é economicamente dependente desse ente querido falecido, desse pai de família, dessa mãe de família, enfim, que veio a falecer, tá bom? O esposo, né, ou a esposa, o companheiro ou a companheira, o filho não emancipado menor de 21 anos ou até mesmo o filho deficiente maior do que 21 anos, tá? Nessa primeira classe, você não precisa provar que a pessoa financeiramente depende desse dinheiro do falecido ou da falecida, tá? Somente você requerer junto ao INSS, o INSS, se a documentação estiver correta, ele já vai fazer o pagamento, tá? Eu vou falar mais pra frente sobre o valor, de quanto que vai ser. Denis, existe uma segunda classe de pessoas que você disse que a esposa tem direito, o esposo tem direito, filhos menores de 21 anos. Gente, não tô falando filhos menores de 18, tá? Eu tô falando filhos menores de 21 anos, o INSS é isso. Até 21 anos de idade a pessoa tem direito. O pessoal vem aqui no meu escritório e fala: Denis, se meu filho fizer a faculdade, eu tenho direito a requerer? Eu, Denis, não entendo esse direito, que se o filho estiver fazendo faculdade, a pensão por morte ela é prorrogada, mas tem outros advogados que militam na área que entendem que sim. Então, eu, Denis, entendo que não, que o direito ele cessa quando esse homem ou essa mulher já completou 21 anos, tá? Muitas vezes na vida as coisas, os benefícios eles vão até 18, nesse caso da pensão por morte, gente, presta atenção. Pensão por morte para filho vai até 21 anos. E se esse filho for deficiente e incapaz, essa pensão estende o resto da vida desse filho, tá bom? Ficou claro nesse ponto. E
Quais são os dependentes de segunda classe que a gente pouco escuta falar? Olha, os pais e os irmãos, mas preste muita atenção. Eu tenho processos aqui no escritório quanto a isso, por isso eu quero explicar para vocês. Quando você tem um pai e uma mãe, tá, que vai requerer esse benefício de pensão por morte, quando o filho ele vem a falecer, isso aqui é muito importante, tá? Eu já militei em casos como esse, por isso que eu quero explicar para vocês como que você faz o pedido, como funciona isso. A pergunta é: pai e mãe têm direito à pensão por morte de filho que faleceu? A resposta é sim, desde que comprove a dependência econômica e muitas vezes até mesmo a vulnerabilidade social desse pai e dessa mãe que ficou com o falecimento deste filho, tá? Na prática é assim, o exemplo que eu vou dar é muito claro, mora o pai e um filho, tá? Esse pai, ele tá cometido de alguma doença, ele não tem renda e o filho paga todas as contas da casa, tá? O filho trabalha, ele mora na mesma casa que o pai, ele paga as contas da casa, o pai depende dele, tem como provar isso daí, o filho compra medicamento pro pai, ele faz a compra, os vizinhos sabem disso, falam, olha que bom filho esse menino, ele ajuda o pai, ele mora junto com o pai, ele cuida do pai. O filho veio a falecer por uma fatalidade, o pai ficou sozinho. Neste caso, o filho pagava INSS, trabalhava numa empresa, enfim, tinha sua carteira assinada. Neste caso, o pai ele deve entrar com um requerimento de pensão por morte, requerendo esta pensão para ele que ficou, uma vez que este pai é dependente economicamente somente deste filho. Esse pai não tem pensão, ele não tem benefício de governo, ele não tem salário, era só ele o filho na vida. Aí sim, a lei resguarda o direito desse pai e eu também entendo exatamente isso, que esse pai deve receber a pensão por morte deste filho. Ficou claro esse exemplo? Ficou claro? Olha só, eu tive casos como esse aqui no escritório e as pessoas precisam saber disso, porque na prática as pessoas dizem não, o pai nunca vai ficar com uma pensão do INSS de seu filho que venha a falecer. Essa proporção que eu fiz, essa análise que eu fiz, é exatamente a mesma coisa para as mães, né? Então, assim, da mesma forma que eu coloquei um pai como exemplo, a mãe é a mesma coisa, tá bom? Isso daí é importante, tá? Existe uma realidade, a mesma coisa da economicamente dependente, no caso de irmãos, é um pouco mais difícil. Eu, Denis, aqui não tenho casos práticos como esse, né, de irmãos, mas é a mesma vivência, né? Os irmãos economicamente dependentes, numa situação de vulnerabilidade, de doença, nessa realidade, sem dúvida nenhuma, é algo que você pode requerer junto ao INSS, tá bom? Sempre provando dependência econômica do finado, tá? Sempre provando dependência econômica da pessoa que veio a falecer, tá? Denis, quais são os requisitos da pensão por morte? Quais são os requisitos da pensão por morte, tá? Então, essa pergunta de quais são os requisitos da pensão por morte, ela é muito importante. Primeira coisa que nós devemos saber, preste atenção, olha aqui pra mim. Esse falecido, essa pessoa que veio a falecer, que vai ser o instituidor da pensão por morte, tem que ter qualidade de segurado, tá? Tem que ter, o INSS é um seguro, então ele tem que estar segurado pelo INSS. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, tá? Qualidade de dependente. Lembra que eu expliquei aqui que as pessoas que vão requerer essa pensão por morte têm que ser esposa, esposo, companheiro, companheira, tá bom? Mãe, no caso de dependência econômica, numa vulnerabilidade social, que acontece muito com a mãe ou com o pai, tá bom? Filho maior, né? Filho maior que seja deficiente, incapaz, vamos supor, filho maior de 21 anos, deficiente, incapaz, tem esse direito. E também os filhos até 21 anos de idade, desde que não tenham nenhuma deficiência, com 21 anos de idade vai cessar essa pensão por morte, tá bom? Neste caso, esses são os requisitos para requerer a pensão por morte, tá? E qual que é o valor da pensão por morte? Olha só que esse tema aqui é polêmico. Qual que é o valor da pensão por morte? Nós estamos falando agora pós-reforma. Nós estamos falando pós-2019. Mais precisamente, estamos fazendo um vídeo posterior a 13/11/2019, ou seja, a reforma da Previdência já foi promulgada. Então, quanto que a pessoa vai receber? Não é mais 100%. Denis, o meu marido faleceu, ele recebia 5 mil e agora o INSS errou, a minha pensão está 3.500. Olha, gente, cai a pensão
o valor de pensão é menor. Não é igual era antigamente, antes da reforma, que é 100% salário, né? Não é igual, não é a mesma coisa. Agora, pós-reforma da Previdência, funciona dessa seguinte forma. O segurado, né, o dependente, tem uma exceção que eu vou explicar no final desse vídeo, tá? O dependente que vai receber um exemplo claro, tá? O marido faleceu. Na prática, gente, os homens morrem primeiro, na maioria das vezes. Eu não sei porque a almaiada morre tão primeiro que as esposas, viu? Eu venho aqui, eu só faço pensão por morte de viúva, tá? Os maridos estão morrendo tudo primeiro, a gente tem que se cuidar, tá bom? Ó, você que é homem, tá assistindo esse vídeo, se cuida, né? A gente tem uma chance de morrer mais rápido. O que acontece? Neste caso, a esposa vai receber 50% do salário do falecido, tá bom? Mais 10% por dependente. E ela também conta como dependente. Então, se for só os dois, já vai receber 60%. E mais 10% para cada filho menor de 21 anos, tá? Mais 10% para cada filho menor de 21 anos. Isso daí é a regra geral, tá? Quais são a exceção da regra? Qual é a exceção da regra? A exceção da regra é para filho incapaz, é para filho maior de 21 anos que é incapaz. Esse tem direito a 100% do salário como era, tá bom? A criança, tá? Que é incapaz, ou o adulto, ou o idoso que tem um pai que veio a falecer, tá bom? Ou uma mãe, ele tem direito a receber 100%. Aquilo que o pai recebia antes de falecer, ele continua recebendo, tá bom? No geral, gente, para que você tenha um entendimento, isso aí é o que você precisa, tá? Eu não tô dando aqui uma aula para você mergulhar em cada detalhezinho, não. É para você saber o geral da pensão por morte, tá? Eu quero que você aprenda isso para ficar fácil para você aplicar, tá bom? Olha, gente, na realidade, a pensão por morte é um benefício que visa trazer a segurança para essa família que ficou. Ela visa trazer uma nova possibilidade de continuidade dessa vida e o principal, ela te dá uma oportunidade de ressignificar a sua vida para que você mantenha adiante. A gente entende a dor das pessoas, o quanto já é um processo muito dolorido você perder um ente querido e enfrentar dificuldades junto ao INSS para requerer o benefício, ou fazer pedidos errados, ou criar expectativas de leis que não existem é muito ruim. Então, nossa ideia com esse vídeo é fazer com que, através do entendimento, algumas feridas também sejam curadas e que você possa continuar a sua vida de uma maneira feliz, de uma maneira com significado, e pode contar com a gente para qualquer dúvida, nos colocamos à disposição, tá bom? Fizemos esse vídeo aqui com muito carinho para levar para você e para sua família um pouco mais de informação num momento tão difícil que é o falecimento. Um forte abraço, fiquem com Deus.